Atenção, região Nordeste. 37ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu tenho um convite todo especial para você que gosta de estudar e ouvir a palavra de Deus. Para todos os nossos queridos irmãos que têm sede na alma de enriquecer a sua vida espiritual com o ensino da palavra de Deus, nós estamos realizando o primeiro encontro teológico da nossa CPAD, nos dias 25 a 27 de julho, lá no nosso templo antigo, que na um bonito auditório esperando por você. Então, você que ama a palavra e gosta de estudar, é uma grande oportunidade. Espero por você. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. O encontro de Ruth com Boaz. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça reinando em cada coração. Pela graça de Deus, estamos iniciando a lição 4. O encontro de Ruth com Boaz. O nosso texto áureo: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. A nossa verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade, é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A estrutura da nossa lição. No primeiro ponto, trataremos sobre Boaz, o remidor. No segundo ponto, o carinho de Boaz para com Ruth. E no terceiro ponto, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. No nosso texto áureo, nós já podemos extrair, ou do nosso texto áureo, várias lições espirituais, né? Aqui são palavras de Boaz para Ruth, e ele diz: o Senhor galardoe o teu feito. As ações que Ruth estava
estava praticando desde o seu tempo, né, como esposa, como nora, né, e agora o trabalho que ela fazia também para cuidar da sogra. Boaz conhecia toda essa história, então ele está dizendo aqui que o Senhor galardoe o teu feito. O que aprendemos com isso? A importância de que temos de confiar em Deus e esperar em Deus a recompensa pelo que fazemos, porque Ele é justo juiz, né? E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então, a confiança de Ruth estava no Deus de Israel. Ela foi se abrigar sob as suas asas. E uma mensagem geral desse texto é a mensagem da lei da semeadura, né? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, né, Paulo escreveu aos Gálatas, ele também ceifará. Então nós temos que confiar na justiça divina, e aquilo que nós fazemos, Deus está contemplando e vai semear, e vai nos galardoar por essa semeadura. Importante a gente, inclusive, fazer um confronto, uma análise paralelo disso com o conteúdo de muitas mensagens que nós ouvimos nos nossos dias, inclusive no meio pentecostal, mensagem de cunho motivacional, de autoajuda, que estão procurando prometer para as pessoas, para os ouvintes, vantagens, benesses, graças, bênçãos, desvinculadas de atitudes. E essas mensagens não têm amparo bíblico. Então a palavra de Deus traz uma mensagem de responsabilidade. E é isso que nós vamos aprender, estamos aprendendo aqui com a história de Ruth. Uma história de responsabilidade, de dedicação. Quando a gente observa essa lei geral de Deus nas Escrituras, nós vamos ver o justo juízo de Deus, a sua perfeita justiça. Isso vai, então, destruir as mensagens que não são bíblicas, né, que querem nos instigar a confiar em promessas que não estão fundamentadas, né, na responsabilidade divina, na responsabilidade humana que Deus estabeleceu nas Escrituras Sagradas. E a verdade prática também vai nessa linha, né? Sobre o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Então veja só, servir aos outros, servir ao próximo e fazê-lo de coração, não esperando uma recompensa daquela pessoa a qual nós estamos servindo, mas confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Então é muito importante nós considerarmos aqui que a lição está tratando de atributos de Deus. E conhecer a Deus e seus atributos é fundamental para que nós venhamos nos relacionar com Ele dentro da sua agradável, da sua boa, agradável e perfeita vontade. Quero, inclusive, sugerir aos professores, né, essa lição, como outras também, tem muitos temas que são muito práticos, que têm muito a ver com o nosso dia a dia, né? Na lição de hoje nós tocaremos em alguns assuntos que podem ser tratados ou ser discutidos em sala de aula, porque são temas contemporâneos. Então, por exemplo, nós falaremos da relação patronal, a relação de Boaz com seus empregados. Então, discutir a relação patronal. Dentro da relação patronal, podemos tratar, por exemplo, do analfabetismo funcional, que é um dos problemas muito graves hoje na relação laboral. A precariedade de grande parte da mão de obra, do serviço que é oferecido. Então, a necessidade que têm os empregados de romper esse sistema de analfabetismo funcional, que isso aí tem um problema ideológico, inclusive espiritual, né? Essa cultura contra aquilo que é excelente, né? A cultura anti-excelência. Mas Deus quer que a gente aprenda a excelência, que a gente procure fazer sempre o melhor. Então, debater o que é o analfabetismo funcional. O professor pode, inclusive, fazer uma pesquisa e no livro de apoio nós tratamos desse assunto. O livro de apoio vai se aprofundar, né, nesse tema da relação patronal. Você tem à sua disposição o livro do trimestre, que é o livro do apoio. Nele nós tratamos sobre esse tema. E dentro desse tema, o analfabetismo funcional e também
a questão da desumanização do trabalho, né? Nós temos também esse sistema, esse problema da desumanização do trabalho. Aí é uma mensagem para o patrão, né? A questão da humanização do trabalho. A humanização do viés ou da perspectiva do patrão para o empregado, né? Ele saber que ele está tratando com pessoas, valorizar mais as pessoas do que o trabalho que elas fazem. O trabalho é importante e precisa ser feito com excelência. Então aí a gente cuida disso no tema da busca da excelência por parte de quem trabalha. Mas da parte do patrão, a necessidade dessa visão espiritual, né? E aí a gente pode tratar dentro desse problema da industrialização da mão de obra, da desumanização do trabalho. É um assunto que pode ser pesquisado e desenvolvido em sala de aula, inclusive talvez aí fazendo referência desde as transformações socioeconômicas, culturais e políticas trazidas desde o advento da Revolução Industrial. Então é um tema contemporâneo, histórico e contemporâneo que pode ser tratado. E o livro de apoio pode ajudar nesse aspecto. Outro assunto também muito contemporâneo, que está no nosso livro de apoio e pode ser desenvolvido em sala de aula, é a questão do assédio moral e do assédio sexual. O assédio moral precisa ser estudado dentro de um ponto de vista do equilíbrio. O que é assédio moral e o que não é assédio moral? No livro de apoio, nós tratamos desse assunto dentro de uma conceituação, inclusive jurídica, né? Invocando, inclusive, aí as conceituações da cartilha do Conselho Nacional de Justiça, que é um documento interessante sobre esse assunto. Existem radicalismos, né, em relação ao assédio moral. Tem coisa que não é assédio moral. Cobrar do empregado tarefas, produtividade, isso não é assédio moral, né? Então, no livro de apoio, a gente vai conceituar o que é e o que não é o assédio moral, que é um problema do ambiente laboral. Mas também outro tema é o assédio sexual, a questão da pureza no ambiente do trabalho, né? Comportamento do homem, comportamento da mulher, isso é um tema também interessante. Outro tema também que o livro de apoio aprofunda é a questão dessa visão dualista da vida, né? E essa cosmovisão secular e esse dualismo que se faz. A Bíblia nos leva, a palavra de Deus, a dar o valor espiritual para as coisas da vida cotidiana, inclusive a questão do trabalho. Qual o valor espiritual? O valor vocacional, né? Esse vocare, como diz lá no latim, Deus nos vocaciona, então isso vem de Deus, vem da palavra de Deus, essa vocação. Então Deus coloca dentro de nós, infunde dentro de nós o seu espírito, inclusive para nos vocacionar para o trabalho, para servir uns aos outros. Então a questão de romper esse dualismo, né, que coloca dois extremos entre o bem e o mal, e é possível haver uma conciliação e servir a Deus com o nosso trabalho, com a nossa vocação. Esse é um tema também que a gente sugere ao professor tratar e está dentro da lição de hoje, a quarta lição. Outro tema que a lição vai tratar é a questão da lei da semeadura. Isso também pode ser desenvolvido, especialmente à luz do texto de Paulo aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 7, acredito, se não me falha a memória, que é o principal versículo desse assunto. Outro tema também contemporâneo é a questão da relação pública entre homem e mulher, a convivência pública entre homem e mulher, inspirado nesse modelo desse encontro, né, que houve entre Boaz e Ruth no ambiente laboral, no ambiente de trabalho. Então nós vamos ver aí os limites, o padrão, a questão da pureza, do respeito, sem perder a ternura. Nós vamos ver que Boaz, ele apresentou essas características, né, do respeito, da pureza, né, mas sem perder a ternura. Então, como nós vamos conviver com o sexo oposto no ambiente público? O problema da malícia, né, tem pessoas que maliciam tudo. Então, tratar da transparência, né, o relacionamento público ele tem que ser transparente, ele tem que tem que haver clareza nas intenções. Então esse assunto pode ser debatido, inclusive, em relação às comunicações hoje pelas redes sociais.
como ter uma comunicação pública, porque a rede social ela é privada, mas também é pública, de maneira clara. Esse é um tema que pode ser debatido, a gente trata um pouco disso no livro de apoio, e você pode trazer isso para conversar com seus alunos sobre essa relação pública, homem e mulher no ambiente laboral, à luz desses conceitos que nós estamos aqui estabelecendo. Ainda dentro desse assunto, a lição vai nos levar também a discutir um pouco sobre a verdadeira masculinidade. E o livro de apoio trata desse assunto. Tá? Boaz é para nós um tipo exemplar da verdadeira masculinidade. Tá? A sua ética, a sua cortesia, a sua ternura, o seu cavalheirismo. Então, o que é ser realmente masculino à luz da palavra de Deus? Isso é um tema que também pode ser desenvolvido durante a lição de hoje, inspirado no assunto do texto bíblico. Poderíamos também falar acerca das leis do serviço social. A nossa lição de hoje vai tratar disso. Princípios bíblicos relativos à ajuda aos necessitados. Né? Preciso ter cuidado para a gente não se enveredar para alguns temas, algumas visões teológicas. Por exemplo, o evangelho social, por exemplo, ou a doutrina, né, da missão integral da igreja, a teologia da missão integral da igreja, que tangencia com a teologia da libertação, que é de índole católica. Então nós, pentecostais, né, nós somos de uma igreja pentecostal clássica. Então a nossa teologia social é uma teologia bíblica, uma teologia conservadora. Nossa teologia não é progressista e às vezes a gente vê alguma mistura aí dessa questão social com teologias progressistas. E é preciso ter muito cuidado, né? Quando se fala tanto aí de esquerdismo, é preciso ter muito cuidado nisso para a gente não ser influenciado por uma teologia social que não seja bíblica. Tá? A justiça social que se prega muitas vezes, inclusive em algumas teologias, não é a justiça social bíblica. E nesse relacionamento aí de Ruth, Boaz, Ruth como a camponesa pobre que precisava aí de alimento e foi ao campo, há toda uma teologia social nisso aí, que pode ser tratada também durante a lição de hoje. Tá? São temas que são transversais e o professor pode selecionar 1, 2 ou 3 temas para poder aprofundar o assunto. Uma dica também, de repente, pode ser até antecipado, né? Antes da aula, designar um aluno ou outro para fazer uma pesquisa sobre um assunto ou outro e dar a esse aluno um tempo, talvez de 5 minutos ou de 10 minutos, para fazer uma exposição desse tema contemporâneo à luz do assunto que está sendo desenvolvido na lição de hoje. De maneira que a Bíblia ela tem princípios, né, que são atemporais, podem ser aplicados na nossa vida em qualquer tempo. E nós temos aí, nesse exemplo, os exemplos do livro de Ruth, pontos que são altamente candentes, que são altamente contemporâneos, atuais e que podem contribuir para o nosso crescimento espiritual. Bom, partindo para a nossa lição de hoje, a lição de hoje nós podemos afirmar que está apresentando um novo personagem. Um novo personagem vai surgir na história de Ruth, que é Boaz. E o texto bíblico apresenta Boaz, né? E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. Então Boaz é esse personagem, né? O termo valente e poderoso recebe traduções diferentes, né? Por exemplo, a NVI traduz como um homem rico e influente, né? Outras traduções trazem como um poderoso fazendeiro. De qualquer maneira, é importante entender que essa expressão valente e poderoso, ela tem esse cunho econômico,
social, ético, moral, né? Essa fibra moral, essa influência que Boaz tinha. Então ele era um homem reconhecido na cidade de Belém, certamente nas suas cercanias, não só pelo seu poder econômico, mas pela sua estatura moral, pelo seu caráter. Então ele era um homem próspero, né? E ele, então, como produtor rural, hoje nós diríamos que seria aí um homem do agronegócio. Ele trabalhava com plantações de cevada e de trigo, né? E tinha muitos trabalhadores ao seu serviço. E o texto bíblico diz que ele era da geração de Elimeleque. Nós não sabemos qual era o grau de parentesco. Segundo algumas tradições rabínicas, né, judaicas, ele seria, portanto, sobrinho, né, de Elimeleque. O texto bíblico não diz. De qualquer maneira, ele era um parente, e como parente, ele podia ser o resgatador, ou o Goel, né, o remidor, como nós vamos discutir ou estudar na lição de hoje. Duas lições, ou duas leis bíblicas fundamentais são tratadas nessa lição de hoje, que são as leis do resgatador e as leis do levirato. Os textos principais que nos informam estão no livro de Deuteronômio, né, primeiro texto, Deuteronômio, Levítico e Deuteronômio. Começaremos com o texto de Levítico, que é o que trata da lei do resgatador. É fundamental a leitura desse texto. Levítico 25, versículos 25, 26 e 27, depois versículos 47, 48 e 49. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Versículos 47, 48 e 49. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer-se e se vender ao estrangeiro, ou o peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um de seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então aqui em Levítico está instituída a lei do resgate, né? O resgatador é o Goel, né? Veja que é o parente que tinha o dever de resgatar a propriedade ou a pessoa, o campo, no caso de ser vendido, né? Ou comprado por um estrangeiro em decorrência de um estado de pobreza, alguma situação que viesse a comprometer a vida econômica de algum israelita, ou mesmo vendido para um seu irmão, né, porque ele deveria então restituir, ou no caso da venda ou da entrega da pessoa para servir como escravo. Lembrando, inclusive, que esse é um tema importante a ser tratado, porque o conceito de escravo aqui na cultura judaica difere do conceito de escravo que nós conhecemos nos tempos modernos, né? Inclusive praticamente contemporâneos, né? Da escravatura, do período aí da escravatura dos negros, né? Ou até a escravatura dos índios. Então aqui não é esse tipo de escravatura, né? A Bíblia não sanciona, nunca sancionou esse tipo de escravatura, que era uma escravatura no sentido de trabalho, de servir, né? De não poder desfrutar da sua plena liberdade para fins econômicos, inclusive. Então é importante também fazer essa análise aí conceitual e contextual dentro da cultura judaica, dentro da visão de Deus. Mas ainda assim, as leis de Deus estabelecidas
eram absolutamente superiores a todas as leis da época, né? Porque veja-se que o que prevalecia aqui era o valor da liberdade, né? Teria que haver o resgate para o retorno à liberdade. Esse princípio do resgate tem a ver com a solidariedade familiar. E como princípio, isso é importante ser considerado até hoje, né? O Novo Testamento fala também, aquele que não cuida dos seus ou da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então esse princípio de cuidar da família, não como uma lei rigorosa, uma lei estanque, a ser cumprida nesses padrões, mas como um princípio informador de nossa conduta. Então isso é importante a ser observado. A segunda lei é a lei do levirato. A lei do levirato, ela está estabelecida principalmente aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 25, né? Embora a gente lembre que essa lei foi debatida por Jesus também, né? Com os saduceus, que fizeram para ele uma pergunta acerca da mulher que teria se casado com vários dos irmãos na sequência, né? Falecendo o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí, como eles não criam na ressurreição, eles fizeram aquela pergunta para Jesus, está lá em Mateus capítulo 22. Então veja que era uma lei, essa lei inclusive ela era tão anterior, né? Esse costume do levirato, vamos dizer assim, não apenas uma lei, mas um costume, ele era anterior. Ele existia inclusive em outras culturas, considerando que aqui, o contexto bíblico de Ruth, nós estamos aqui por volta aí de 1200, 1150 antes de Cristo, e nós temos esse costume do levirato desde as civilizações muito antigas, né? Não só babilônicas, mas assírias, hititas, né? E talvez até lá na época da Mesopotâmia, nas civilizações primeiras, os acádios, os sumérios, porque a gente observa que Tamar, ela invocou essa lei, aliás foi praticada a lei do levirato na vida de Judá, né? Esse costume do levirato, quando ele deu os seus filhos, né, para se casar com Tamar, e um deles inclusive, né, recusou gerar filhos, né, foi morto inclusive por isso, e depois Judá não quis entregar o filho mais novo, e aí Tamar se disfarça de prostituta e tem um relacionamento com o sogro. E interessante que Judá, ele, depois que descobre que Tamar está grávida, ele não a censura por aquilo com base na lei do levirato, como se houvesse uma extensão, né, até a figura do sogro, que não está presente aqui na lei estabelecida nos dias de Moisés. Mas só para a gente contextualizar e lembrar que essa lei ela já existia antes e inclusive foi invocada por Tamar naquela ocasião. Pois bem, mas em Deuteronômio 25, esse é um texto também que vale a pena ser lido, diz assim: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Veja que aqui era interessante a visão do clã, a visão da família, né, a visão tribal, a visão de permanecer, de perpetuar a espécie dentro daquela família. Então tinha essa visão de preservação. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Aqui não era apenas uma questão biológica, genética, familiar, mas tinha implícita aqui uma questão econômica também, uma questão patrimonial. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel? Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então, fazendo aqui
mais uma pausa. Nós vamos ver aqui que se o cunhado não aceitasse, ele passaria por um vexame público. E aqui nós temos, inclusive, uma tradição judaica, né, que é a figura dos anciãos, né? Inclusive há um entendimento que a figura neotestamentária dos presbíteros, né, venha desde essa cultura, desse tempo. As cidades elegiam alguns homens, alguns anciãos, que tinham essa representação pública de testemunhar os negócios, né? Inclusive, aqui ela tinha que ir à porta, né? Tinha a porta, o local público na cidade, onde os negócios eram feitos, eram testemunhados. E aqui, então, ela tinha que descalçar, né? Então, os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos. Então aqui o aspecto público, há um aspecto civil e até jurídico aqui. E lhe descalçará o sapato do pé. Então aqui é uma questão simbólica. Ela tiraria o calçado dos pés, ele ficaria descalçado, né? E aquele seria o sinal, até uma espécie de repúdio, né? E lhe cuspirá no rosto e protestará, porque aquilo seria também uma espécie de uma afronta à mulher, uma rejeição. E dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. Ele não cumpriu, então, esse dever do levirato. A palavra levirato vem de levir, no latim, que quer dizer cunhado. Então, é o dever de cunhado, então o dever do levirato. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então havia toda uma consequência em função disso. Então esses são textos importantes, fundamentais, de serem lidos e considerados. Pois bem, então no primeiro ponto da nossa lição, e aqui o subtópico 2, nós tratamos dessa questão aí, dessa figura do Goel e do Levi. E nós vamos verificar que no exemplo de Boaz e Ruth, essas duas leis se fundem, porque ele não age apenas como resgatador, mas ele age também, ele faz a função do Levi. Agora, a tradição judaica e os estudiosos do Antigo Testamento entendem e veem claramente que nesse tempo a lei do levirato já tinha sido expandida, porque Boaz não era cunhado de Ruth, né? Mas fica muito claro aqui que já havia um entendimento de que um parente próximo poderia fazer esse papel do resgatador, que é o Goel, para o aspecto patrimonial, econômico, mas também o papel do Levi. Até porque o levirato também estava ligado à questão do resgate patrimonial. Então aqui essas duas leis, elas se fundem, tanto do Goel quanto do Levi, tanto do resgatador, que não implicaria essencialmente no casamento, mas nesse caso importava em que houvesse o casamento, tá certo? Então essas duas leis, no caso aqui do exemplo de Ruth, tem essa fusão. No subtópico 3, né, nós temos aqui temor e respeito. Aí aqui onde entra essa questão laboral. Diz o texto que Boaz chegou ao campo, foi pois... aliás, antes disso, né, o versículo 3 diz assim, foi pois e chegou, está falando de Ruth, e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Aqui vale a pena fazer uma observação aí de cunho exegético, né? Porque na versão de Almeida revista e corrigida, a expressão é caiu-lhe em sorte. Essa expressão, para nós, né, para a nossa linguística, né, contemporânea, para nosso vocabulário, nosso dialeto contemporâneo,
não traduz exatamente o que o texto quer dizer, o sentido do texto, porque caiu-lhe em sorte, né, daria a ideia de, poderia passar a ideia de ter sido sorteado, mas o texto não tem absolutamente nada a ver com isso. E nós temos outras traduções, me parece que a própria Nova Almeida Atualizada e a NVI traduzem aqui da maneira mais adequada, que é por casualidade, né? Por casualidade. A Nova Almeida Atualizada, por casualidade, a NVI, por acaso, e a Almeida Revista e Atualizada traduz como por casualidade também, igual a NAA. Então esse aqui é o sentido mais aproximado, é o sentido do texto. Então, numa visão humana, Ruth, por acaso, foi catar espigas no campo de Boaz. Lógico que nós sabemos, dentro de uma visão espiritual, que ali não havia casualidade. Era Deus dirigindo a vida de Ruth. Então, ela não foi por acaso, né, para o campo de Boaz. Agora, é evidente que o narrador está falando aqui da casualidade sob a ótica humana. Então, sob a ótica humana, era mesmo uma casualidade. Ela não conhecia Boaz, né? E não sabia quem era Boaz. Ela foi a um dos campos de Belém e deu certo, né, pela providência divina dela ir para o campo de Boaz. Eis que Boaz, versículo 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, aos que estavam fazendo a colheita, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Então aqui nós vemos, primeiro no versículo 4, esse relacionamento amistoso, afetuoso, respeitoso de Boaz com os seus trabalhadores. Aqui é uma saudação espiritual, mostra inclusive que Boaz era um homem piedoso, e assim também os seus trabalhadores temiam a Deus. Então, nesse ponto, a gente pode destacar o temor e o respeito que havia nessa relação laboral. Tá? Os trabalhadores e os seus patrões, cada um no seu papel, né? O empregado é o empregado e tem a sua função, e o patrão é o patrão e tem a sua função, o seu papel. Não pode haver confusão. Né? O apóstolo Paulo trata disso, né? Especialmente na carta aos Efésios, desse papel distinto, porém harmônico, entre os trabalhadores e os seus patrões. E qual é o foco? Considerando que nós servimos a Deus, servindo como ao Senhor, e o patrão cuidando dos empregados, sabendo que, acima de tudo, ele tem um Deus, né, que está sobre todos nós, sobre patrões e sobre empregados. Então, nesse ponto, a gente observa que Boaz não chegou já cobrando resultados, ele chegou cumprimentando. Muito importante que quem trabalha considere as pessoas mais importantes do que a produção. Então, é isso dentro daquilo que falamos na introdução, é um tema que pode ser desenvolvido também em sala de aula durante a nossa aula de hoje. O carinho de Boaz para com Ruth. Boaz notou ali a figura de uma moça diferente. E ele então perguntou quem era e foi dito que era Ruth, a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab. Então a notícia já tinha corrido. Então Belém, uma vila muito pequena, especialmente naquela época, né? Hoje já não é uma cidade tão grande, imagina naquela época, uma vila muito pequena, ali uns 10 quilômetros próximo de Belém, de Jerusalém, né? A cidade de Belém está localizada, e então a notícia se espalhou, né? Até porque observa-se que Elimeleque, a família de Elimeleque era muito conhecida em Belém, né? Elimeleque conhecido e a sua família. Então, quando Noemi voltou, a notícia se espalhou. Então, quando falaram de Ruth, ou
da moça moabita, o texto aqui demonstra que o trabalhador de Boaz, no primeiro momento, nem menciona o nome de Ruth, mas falou a moça moabita, porque a história dela, né, a bonita história de Ruth, aquilo que ela já tinha feito, estava fazendo para com sua sogra, tinha repercutido já na cidade. E então, o testemunho do moço de Boaz é que ela estava trabalhando, né, que ela tinha pedido para trabalhar, então ela era educada. Deixa-me colher espigas. Então, Ruth não chegou lá aleatoriamente. Ela era educada, então ela pediu para poder respigar, para poder catar as espigas que ficavam ao chão depois que os segadores passavam. Outra coisa também, ela veio cedo, né, estava trabalhando desde cedo e estava trabalhando continuamente, né, a não ser um pouco de tempo que ela parou para descansar, né? Então, o testemunho também do trabalho dela. E aí Boaz vai se dirigir diretamente a Ruth de uma maneira muito respeitosa, muito carinhosa, chamando-a de filha. Então, aqui a gente já verifica que Boaz certamente já tinha uma certa idade e ele chama a Ruth de filha. Muito provavelmente, o texto não dá essa informação, mas muito provavelmente Boaz era um solteirão, vamos assim dizer, né? E bem sucedido, mas não tinha família, mas já tinha uma diferença de idade em relação a Ruth. Então ele tem um diálogo muito respeitoso com ela, dá a ela plena liberdade de trabalho e dá a ela uma informação que é muito relevante. Ele diz que já tinha dado ordem aos seus moços que não tocassem nela. O que a gente entende aqui? Que, infelizmente, havia naqueles ambientes laborais ali, talvez a prática de algum tipo de assédio moral e talvez até um assédio sexual. Porque senão Boaz não precisaria dar ordem para os rapazes para não importunarem Ruth, né? Infelizmente, até porque não vamos aqui esquecer que nós estamos aqui no tempo dos Juízes. No tempo dos Juízes tinha muita imoralidade. Nós vamos ver no livro de Juízes alguns exemplos, inclusive em Belém, né? Aqui, situações trágicas ocorridas, inclusive na cidade de Belém. Nós vamos ver o livro de Juízes falando, inclusive, de homossexualismo. Então, havia muita degradação moral nesse tempo dos Juízes. Então, isso demonstra que tinha essas partes apodrecidas da sociedade israelita naqueles tempos. Então, aqui, certamente, Boaz precisou repelir qualquer intento dos trabalhadores, né? Porque a gente observa também que muito provavelmente, e isso é até um tanto típico, né? Não só daquela época, mas dessa época, eram trabalhadores de época, trabalhadores da safra. Então eram pessoas que eram recrutadas ali para trabalhar naquele tempo, mas nem todos trabalhavam sempre com Boaz, né? E a gente observa, inclusive, que tinha um moço de Boaz que era o chefe da turma, o chefe dos empregados, ali dos que trabalhavam na colheita. Então essa questão do assédio moral e do assédio sexual é um tema que também perpassa essa história aqui do livro de Ruth, né? E é um tema também presente para ser discutido aqui. Outra coisa também destacada é a questão da masculinidade de Boaz, né? Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, né? Então, o fato de um homem ter uma vida santa, isso não implica que ele vai tratar as mulheres de maneira descortês. Precisa tratar de forma educada. Então, às vezes, tem pessoas que confundem as coisas, né? Acha que para ser santo tem que ser rude, não pode dar nenhum bom dia. As coisas não funcionam assim, né? Eu acho que a gente não pode exagerar, né? Tratar mal e achar que isso é santidade. A santidade não exclui, né, a cortesia, a lhaneza, o cavalheirismo, a boa educação,
Isso é fundamental. É claro que terá toda uma transparência, as intenções serão claras, serão inequívocas. Esse é um tema muito interessante. Inclusive, na lição a gente cita, né, o maior de todos os exemplos, que foi o exemplo de Jesus. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Ele era censurado pelos maldosos. Quando viam Jesus no ambiente público, né, comendo ali com publicanos, né, ele foi censurado. Quando ele conversava, inclusive, com aquela mulher samaritana, que era uma questão atípica, né, então, lógico, inclusive por se tratar de uma samaritana. Mas a pureza acima de tudo. Sabemos que Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então a pureza tanto da parte do homem como da parte da mulher. Isso é o fundamental. E respeitar, compreender os limites, ter um vocabulário santo, não haver dubiedade nas palavras. Aí a gente volta para a questão das redes sociais. Cuidar muito com as mensagens que são trocadas, porque a linguagem das redes sociais muitas vezes pode causar dubiedade. Então, às vezes, é preciso ter muito cuidado com o uso das redes sociais. A linguagem, porque as palavras são frias, né? Ou elas são, às vezes, neutras, ou às vezes de duplo sentido. E às vezes pode ser... tem casos concretos de grandes prejuízos, inclusive de homens de Deus, né? Por causa do uso das redes sociais. Então, esse é um campo muito tênue, muito interessante, difícil, mas que precisa ser tratado também. Às vezes, procurar ser mais claro possível, né? Saber a hora que tem que usar o texto, saber a hora que tem que usar um áudio, né? Essa questão de grupos, né? Certos áudios que são postos em grupos, talvez com uma intenção, podem ser tirados de contexto. Nessa vida aí moderna, né? Ou pós-moderna, de multiplicidade de meios de comunicação, esse é um assunto também que pode ser abordado. Procurando caminhar para o encerramento da nossa lição, só quero apenas destacar aqui a ação de Deus, né? Deus estava agindo, não podemos esquecer que aqui uma das mensagens principais do livro de Ruth é a providência de Deus. Deus trabalhando na história, Deus promovendo encontros, promovendo situações. Isso é muito interessante, né? Quem de nós já não teve ou ainda não teve experiências nesse sentido? De você encontrar pessoas num determinado lugar por providência de Deus. Aliás, o professor pode abrir um espaço para o aluno dar testemunho, né? Quantos encontros providenciais nós já tivemos, né, de situações, de lugares, de reuniões, e que aquilo Deus usou para mudar o curso da nossa vida. Deus faz isso, Deus coloca pessoas em contato, né? Por isso nós temos que estar orando sempre. A gente não pode ir onde Deus não quer que a gente vá, né? Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor não quer que eu vá? A gente não pode estar se oferecendo para estar onde Deus não quer que a gente esteja. Nesse tempo agora de superexposição, de busca de contatos, é uma outra reflexão. Às vezes a gente observa pessoas que se oferecem, né? Que se apresentam, que pedem para que o nome seja citado, seja mencionado. Isso é um equívoco. Deus leva o nosso nome onde Ele quer que o nosso nome chegue para a glória dEle, né? É muito perigoso, inclusive às vezes na área da liderança, às vezes pessoas que estão no ministério e pedem abertamente para que o nome seja propagado, para que seja oferecido, né? Divulgue o meu material. Claro, não vamos ser radicais, temos que ter bom senso, mas qual é a motivação, qual é o contexto? Deus nos dirige para os lugares, para os momentos que Ele quer dirigir para a glória do nome dEle. Quando assim acontece, Deus nos protege, Deus guarda o nosso sentimento. Então, como foi Deus que dirigiu Ruth para o encontro com Boaz e Boaz para o encontro com Ruth, Deus vai guardar os sentimentos de Ruth e o sentimento de Boaz. Nós vamos verificar isso
Inclusive, na próxima lição, isso será tratado de maneira mais profunda. É muito importante ser observado. Quando nós pedimos a Deus que nos guarde, Ele nos leva a ambientes onde os nossos sentimentos estarão guardados. Então, Deus estava agindo. Depois nós falamos aqui sobre a questão da sensibilidade e da firmeza moral, né, de Boaz. Ele conciliava firmeza moral e sensibilidade, conciliava ternura e espiritualidade. Outra coisa que é a ser destacada, e até um cunho teológico, é que Boaz, ele diz para Ruth, está aqui no versículo 12, né? No versículo 11 diz assim: E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então a biografia de Ruth era conhecida. Ele fala aqui do relacionamento dela com o marido e o relacionamento dela com a sogra. Então ela tinha uma história, né? O Senhor galardoe o teu feito, é o nosso textuário, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Há um ponto teológico muito importante a ser observado aqui. A visão espiritual de Boaz, no sentido de que o Deus de Israel não era um Deus exclusivista. O Deus de Israel nunca foi um Deus exclusivista. A graça de Deus, né, está manifestada em Cristo no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ela estava manifestada desde Abraão, né, a sua descendência, e Israel foi chamado para ter uma missão, inclusive missiológica, uma missão de propagar ao mundo quem era o Deus de Israel. E aqui Boaz dá essa visão muito clara, que Deus de Israel abriga os estrangeiros, o Deus que recebe os estrangeiros, né? Lembrando que no povo que veio do Egito, né, tinha estrangeiros. No povo que conquistou Canaã, tinha estrangeiros também, estrangeiros que viviam debaixo da aliança de Israel, né? Não eram estrangeiros inimigos, estrangeiros que estavam debaixo. Nós vamos ver isso na monarquia, né? Também lá, por exemplo, Urias era heteu ou hitita, ele não era judeu. Então, ao longo da história de Israel, nós vamos ver o Deus de Israel abrigando muito estrangeiros, né? Então, isso é importante aqui nesse ponto, né? E o ponto 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Então, aqui nós tratamos da questão da cosmovisão secular, que produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Jesus fala dessa incredulidade várias vezes, inclusive aquela passagem onde Jesus fala, né? Na verdade é uma parábola do juiz iníquo, o juiz iníquo. E ali ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa parábola é uma mensagem contra o secularismo, contra o materialismo, contra a descrença. Aquela viúva, ela clama aquele juiz iníquo até que ele lhe faça justiça. Aí Jesus diz assim: e o Pai Celestial não fará justiça, ele como juiz de toda a terra? Né? Então ali é uma mensagem sobre que é o dever que temos de esperar em Deus, de orar sempre e nunca desfalecer, porque Ele é o juiz de toda a terra. Então, a lei da semeadura está dentro desse assunto também. Não temos uma visão dualista, em que a vida espiritual é uma coisa, a vida secular é outra. Esse mundo aí é tido como uma selva de pedra, né? E as pessoas acham que é a lei do mais forte. Não. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle de Deus. E aí isso pode ser contextualizado com a situação do Brasil.
situação política, situação econômica, situação judicial. Deus tem o controle de tudo. E o papel da igreja não é pegar em armas. O papel da igreja é orar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós temos que orar pelos reis, pelos que estão em eminência, por todos os homens, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda honestidade e piedade. O grande papel da igreja, maior de todos, é orar. Claro que nós vamos orar e vamos viver e procurar espraiar, influenciar a sociedade como sal da terra e luz do mundo, mas sem perder de vista o papel maior, que é o papel da oração, que é o papel espiritual. Os acasos de Deus é outro ponto, né? Com Deus não existe acaso, existe a providência divina, que foi o fato de Ruth ter ao campo de Boaz. E quando Ruth chega em casa e conta para Noemi que ela foi no campo de Boaz, a gente observa que Noemi fica exultante e ela dá uma palavra ali que mostra que ela tinha entendido, né? Ela tinha entendido que era uma ação de Deus, né? Diz aqui: então Noemi disse à sua nora, capítulo 2, versículo 20: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Está muito claro na declaração, na expressão de Noemi, que ela entendeu que Deus estava agindo com beneficência e agindo em favor dos vivos e dos mortos. Importante, né? Que Deus trabalha pelos justos mesmo depois da morte deles. Deus responde a oração feitas, né? A pessoa já morreu e Deus responde as suas orações, porque Ele abençoa a posteridade. Então aqui é uma clara referência ao próprio Elimeleque, porque quando ela fala, esse é um parente chegado e um dentre os nossos remidores, está dizendo, ele vai remir a herdade de Elimeleque, ele pode fazer isso e suscitar descendência. Então está muito claro aqui esse aspecto da visão espiritual de Noemi em relação a esse encontro que Ruth teve com Esther, teve com Boaz. O resultado da colheita, aí que nesse ponto a gente fala primeiro da colheita física, né? Que era feita durante a estação. Entre março e abril era a colheita da cevada. Entre abril e junho, meados do mês, era a colheita do trigo. E Ruth ficou todo o tempo colhendo, né, diariamente, e depois da colheita ela voltou para casa, né? Ou permaneceu todo o tempo em casa, porque não tinha mais o que fazer no campo. E assim encerramos a nossa lição de hoje. A conclusão diz: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar a sua misericórdia e o seu favor. Que todos nós estejamos vivendo essa misericórdia, esse favor e a graça de Deus todos os dias. Deus abençoe sempre, em nome de Jesus.